Oi galera, eu me chamo Lohane e na aula de hoje nós iremos dar continuidade então à temática análise combinatória. Nós iremos nos aprofundar dessa vez nas permutações, então bora lá! Vamos dar início ao nosso estudo através da permutação simples e para isso a gente precisa entender o significado de um anagrama de uma palavra, que nada mais é do que qualquer agrupamento com ou sem significado obtido pela transposição de suas letras. Então vamos utilizar um exemplo, que seria então o anagrama da palavra amor, que nesse caso eu dei então Roma. E agora vamos com uma perguntinha dessa palavra. Quantos anagramas nós podemos formar com as letras da palavra amor? Bom, nós temos então 4 letras, não é? E a primeira letra nós vamos ter 4 possibilidades. Então nós temos o A, o M, o O e o R. E depois dessa escolha nós vamos ter 3 possibilidades para a colocação da segunda letra. E 2 para então a terceira letra e 1 então para a quarta letra. Então, logo pelo princípio fundamental da contagem, que seria o princípio multiplicativo que já foi ensinado, nós temos que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar um resultado para a gente de 24. Ou seja, nós temos 24 anagramas para a palavra amor. E cada um desses anagramas vai corresponder então a uma permutação simples das letras da palavra amor. O que nós precisamos ter em mente é que de uma permutação para outra, os elementos são sempre os mesmos. Eles apenas vão trocar de posição. Então, daí o nosso nome de permutação, porque permutar significa então trocar os elementos que formam um todo com a finalidade de obter uma nova configuração. Então, olha só o que nosso quadro diz. Dado um conjunto de n elementos distintos, chama-se permutação simples dos n elementos qualquer sequência, então o nosso agrupamento ordenado desses n elementos. Então nós vamos indicar por Pn o número de permutações simples de n elementos. Então agora nós vamos calcular o número de permutações simples em algumas situações. Então olha só esse exemplo. Quantos anagramas da palavra cinema começam por C? Bom, nós já então vamos considerar que nossa primeira letra nós só temos uma possibilidade, que seria o nosso C, e que as outras 5 letras elas podem ser então permutadas entre si. Então, aplicando então o princípio fundamental da contagem, nós vamos obter 1 vezes P5 vai ser igual então a 1 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que também pode ser simplificado por 1 vezes 5 fatorial, já que esse 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que está destacado em verde, nada mais é do que o nosso 5 fatorial. E se você ainda fica um pouco confuso com essa questão, eu peço para que você reveja ou assista, se você não assistiu ainda, a nossa videoaula fatorial. Então, tudo isso daqui vai resultar então em 120. Então, logo a gente pode concluir que há 120 anagramas de cinema começados então pela letra C. Agora nós vamos então considerar mais uma situação. Olha só essa daqui. Temos 10 carteiras em uma sala de aula que podem ser ocupadas por 10 alunos de modos distintos. Dizemos então que esses alunos podem ocupar essas carteiras de P10 modos. Ou seja, nós temos que P10 vai ser igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso tudo é o nosso 10 fatorial, então simplificando, que vai dar um resultado de 3.628.800. Então, logo nós temos todos esses modos, não é? E os alunos ocuparem então essas carteiras. Então, resumindo, a gente pode dizer que o número de permutações simples de n elementos é dado por Pn é igual a n vezes n-1 não é o seu primeiro antecessor, vezes n-2 vezes n-3 vezes, não é? Aí vai até nosso último número, que seria o multiplicado por 1. E nós já sabemos, não é, que essa expressão nada mais é do que o nosso fatorial. Então, também podemos dizer que Pn é igual a n fatorial.
Agora nós vamos aprender como permutar com elementos repetidos. Então, a nossa permutação com repetição. Vamos primeiramente, então, analisar essa palavra amora. Então, trocando-se a posição das letras dela, podem ser escritas outras sequências de letras? Bom, a resposta é simples. Sim, nós conseguimos, então, realizar outras sequências de letras. Porém, nesse caso, a gente vê que os anagramas não correspondem mais às permutações simples, porque a nossa letra A ela vai estar se repetindo. E ela vai se repetir duas vezes. Então, nós temos a letra A no início e a letra A no final da nossa palavra. E, pessoal, apesar da palavra amora ela ter 5 letras, o número de anagramas distintos vai ser inferior a 5 fatorial, que deveria ser se fosse uma permutação simples. Então, se as duas letras A fossem distintas, não é? Então, nós temos o A1 e o A2, nós teríamos 5 fatorial anagramas. Assim, nós fixaríamos, então, a letra M, O, R, e a permutação das letras A1 e A2 daria, para cada anagrama de amora, origem a 2 fatorial novos anagramas. Porém, como essas letras são iguais, a permutação delas não gera um novo anagrama. Então, para um cálculo correto do número de anagramas de amora, nós vamos ter que realizar outra forma, que seria, então, dividir por 2 fatorial o total de permutações simples 5 fatorial. Portanto, nós vamos ter, no total de anagramas da palavra amora, 60 anagramas. E agora nós vamos aplicar, então, esse mesmo raciocínio aos casos em que há repetição de mais de 2 elementos. Olhem essa situação. Quantos anagramas existem na palavra macaca? Então, primeiramente, a gente vai observar essa palavra, vai verificar se tem algum elemento repetido. Nesse caso, nós temos 2 elementos repetidos, que seria a letra A e a letra C. A letra A está se repetindo 3 vezes e a letra C está se repetindo 2 vezes. Então, não se trata de uma permutação simples, não é? Nós não podemos utilizar o N fatorial. Então, a gente vai utilizar nosso outro raciocínio da permutação com elementos repetidos. Então, vamos analisar caso por caso. Então, se as letras A fossem distintas, nós teríamos 3 fatorial anagramas. Em cada posição, claro, fixada para as demais letras. Agora, se as letras C fossem distintas, nós teríamos 2 fatorial anagramas em cada posição fixada para as demais letras. Dessa forma, então, pessoal, nós temos que dividir o total de permutações simples, então, o nosso 6 fatorial, por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Então, o número de anagramas da palavra macaca vai ser de 6 fatorial, que é nosso total de permutações simples, dividido, então, por 3 fatorial, que corresponde ao nosso A, vezes 2 fatorial, que corresponde, então, ao nosso C. Então, nós teremos um total de 60 anagramas, porque nós temos, das 6 letras, nós temos 3 são A e 2 são C. E agora, para fechar com chave de ouro, a gente só vai, então, aplicar o nosso conceito da permutação com repetição. Então, o que acontece? No nosso quadro vem dizendo que o número de permutações de N elementos, dos quais N1 vai ser de um tipo, que no caso, por exemplo, no exemplo anterior, nosso N1 seria, então, o tipo A, não é? O N2 de um segundo tipo, então, nós tínhamos o C, a quantidade de vezes que se repetia o nosso C. E o NK, por exemplo, de um késimo tipo, que seria o nosso último tipo. Então, vai ser indicado por Pn elevado a N1, N2 e assim sucessivamente. Então, quantas vezes os números repetidos tiverem na questão. Vai ser dado, então, pela seguinte expressão. Então, Pn elevado a todos os números, não é, que estarão sendo repetidos, igual a. Então, na parte de cima da nossa fração, nosso numerador, nós teremos, então, o nosso N fatorial, que seria o elemento total, dividido, então, pela cada vez que um número está sendo repetido, né? Uma letra está sendo repetida. Então, N1 fatorial vezes N2 fatorial vezes N3 fatorial
e assim sucessivamente, até o nosso nk º tipo. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. Não esqueçam de curtir e de continuar acompanhando as nossas aulas aqui no canal. Um beijo para todos vocês e fiquem com Deus.